Estou esperando o corajoso aqui do meu lado. É o Guto que vai enfrentar o desafio? Ok, amém. Amém. Bom estarmos na casa de Deus, né? Antes de iniciar a mensagem, a turma tem mais de 18 aqui. Everyone here who's over 18, Conhece esse corinho. you know the song. Eu acredito que muita gente mais nova também conhece. And I know a lot of young Bem folks here also know this tradicional no meio song. cristão. It's very traditional, Então, nós vamos convidar o pastor Jorge. and I'm going to invite Pastor Josley. Se tiver alguém para trazer, pode trazer, pastor. Ah, vai levar um rapaz? I'm going to Então, take tá the bom. young man here Amém. O pastor Jorge vai trazer um corinho bem conhecido. to sing a song that's very well known. Quem conhece, canta forte. And Quem those não who conhece, know, vai na please sing carona. it strong. Those who don't, you can learn it. Amém. É uma letra profunda, porque está pedindo Deus para nos quebrar e nos fazer de novo. It's a song that means quite a bit because it's asking God to Então, break us, to humble us. é um corinho muito antigo, quase It's very todo old. culto nos lares que eu faço, eu canto esse I corinho. sing this in a lot of times when I go to the home services. Então tem uns 50 anos que eu canto esse corinho. Ré maior. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Thank you, Pastor. Obrigado, pastor. Pastor Jorge e o Júnior. Pastor Josley and his junior. Obrigado. Realmente, gente, é uma palavra muito profunda, né? I think that the lyrics to this song is very profound. Porque a letra aqui que nós cantamos, The lyrics which we just sang, a letra nos chama it calls a uma us transformação de vida. to a transformation of life. Né? Não é uma canção que é de Deus para nós, It's not a song from God to us, mas de nós para Deus. but from us to God. Um desejo que nasce no nosso coração, A desire that is born in our hearts de se apresentar diante de Deus to como um present servo. before God Não as é como servants. diz Paulo a Timóteo, né? Paul says to Timothy, Procura apresentar-te a Deus present yourself to God como aprovado como obreiro, que as não a worker tem who's been do que approved, se envergonhar, that has nothing to que be maneja ashamed of, bem a palavra da verdade. and keep the word of truth. Então, esse hino nos leva justamente a isso. And that's what it says. A maneira em que estamos nos apresentando The diante way de Deus. which we are presenting ourselves before God. Estamos sendo aprovados, Are we being approved? manejamos bem a palavra da verdade. Do we carry well the word of truth? Não é?
E esse texto, né, que é And this praticamente a letra do corinho, that we're né, going to read, which is actually o compositor, the lyrics. certamente ele deve ter se baseado nesse texto de Jeremias. I'm sure that the one who wrote Não this sei quem é o song compositor, based themselves on what we're going to read in Jeremiah. não sei quando ele foi escrito, I don't know when this song was written, mas como o pastor Josley disse, but tem as mais de Pastor 50 Josley anos. said, Eu it's canto over ele 50 years há for mais de sure. 50 anos. Because I've been Eu tenho singing this song for 57, over 50 então, years. I'm 57. Eu lembro de eu cantar esse corinho na classe de criança. When I was young, I was singing this song. Então, ele So- veio atravessando a minha vida, graças a Deus. It was written before I was born. E muitas vezes eu tive que lembrar dessa passagem. And ler many essa times I've brought my mind back to this passage. Por quê? Porque no momento em que nós, como cristãos, nós nos endurecemos, Because in the moment as Christians that we e hardened achamos que ourselves, só porque nós somos salvos, and we think that because we're saved, está tudo resolvido e pronto, all is resolved and good, that is not it. não, muito mais do que o mundo. Muito mais do que o mundo. More than the world, É uma palavra para a igreja. more than to the world, this is a word for the church. O mundo ele não oferece para as pessoas The world essa possibilidade doesn't offer to people this possibility de humilhar-se, of humbling yourself de reconhecer and recognize que eles precisam de uma nova vida. that you need a new life. Só o evangelho, The gospel com as suas flechas, consegue quebrar e o Espírito Santo convencer o homem do seu pecado. The gospel can be as an arrow that can break through anything and convince men and women that they of their sin. Então, como Paulo disse lá em Coríntios 5:17, And as Paul says in Corinthians 5:17, se alguém está em Cristo, if someone is in nova Christ, he is a criatura new creation. as coisas velhas já passaram Old things have passed away, e eis que tudo se fez novo. and behold, all things have been made new. Essa é a mensagem para a igreja. And this is the message to Atual. the church. Se nós estamos em Cristo, If we are in Christ, nós somos nova criatura we are a em new Cristo. creation E in tudo Christ. tem que se fazer novo, And things should através de be Cristo. made new. não é? Vamos dizer assim, o nosso objetivo Our principal goal, our main goal, é ser cristocêntrico. is to be Christ-centric, Cristo é o centro da nossa vida. which means Christ being the center. E nós temos, como servos e servas, And as servants, entender que, We às vezes, should- em muitas épocas da nossa vida, we should understand that there are periods in our lives, em muitos momentos da nossa vida, there are moments in our lives nós temos que realmente dobrar o joelho e falar: Senhor, that we need to bow our knees and cry out to God quebra-me and say, God, I need to be humbled. Now break me e faça-me de novo. and make me a new creation. Eu percebo que isso I recognize that não está conforme a sua vontade. this in my life is not according to God's will. Nesta área, ou nestas áreas da minha vida, There are areas in our lives eu preciso ser reconstituído. that we need to rebuild, Eu preciso ser reconstruído. that we need to do it over again. Então, Senhor, quebra-me e So faça-me de to novo. ask God, Lord, help me recognize and rebuild these parts of my life. E esse texto que nós vamos ler de Jeremias 18, So, de 1 a 6, We're going to read Jeremiah chapter 18, verse 1 through 6. nós vemos que é o seguinte: And you can see that Deus estava falando a Jeremias. God here was speaking to Jeremiah. Então, essa ordem veio de Deus. This order came directly from God. E Deus deu algumas coisas que Jeremias devia fazer. And God gives to Jeremiah some things that he should do. Ele estava no meio de uma nação que era Judá, vamos dizer assim, né? O reino do sul. So he was in Judah, which is the kingdom of the south. E esse reino, ele estava se rebelando contra Deus. And this kingdom was rebelling themselves against God. Aí chegou um ponto que Deus parou, não falou com o povo. And there was a period that God stops talking to the people.
E esse pequeno stop, And this stop, this break, ele fala com Jeremias. he talks to Jeremiah. Ele fala com o seu servo. He talks to his servant. Ele não leva a palavra dele para a nação de Judá. He doesn't take his word to the nation, E ele mostra a Jeremias and he shows Jeremiah o que seria necessário aquela nação what was needed for that nation que estava se desviando de Deus dia após dia. that was turning themselves away from God day after day, E mostra também a Jeremias and shows Jeremiah uma lição a lesson. que deveria não só ser seguida pelo povo para receber as bênçãos, So that was supposed to be followed not only from the people so they could receive the blessing, mas também ao profeta Jeremias, que falava as palavras de Deus. but rather Aquele Jeremiah povo. that was the main speaker of God's word to the people. Então diz, você quer? Vamos ler um por um. Você faz um, eu faço outro. Então veio a palavra do Senhor que veio a Jeremias. And the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Then I went to the potter's house, and there he was making something at the wheel. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe apareceu. And the vessel or vase that he was making out of clay broke in his hands. And he made it again into another vessel, for it seemed good to him to make a new vessel. Então veio a mim a palavra do Senhor. Olha, a segunda vez. And this is the second time that God speaks to him and says, and then the word of God came to me saying, Não posso fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? O house of Israel, can I not do as this potter with you? Diz o Senhor. Says the Lord. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós. As the clay is in the potter's hand, so are you in my hands, Na minha mão, ó casa de Israel. O house of Israel. Eu queria aqui descrever alguns pontos. And let's break this down and make some points. Primeiro, First, depois que o Senhor disse a Jeremias, God says to Jeremiah, que está aí no versículo 1 que vocês in leram, verse 1, as you read, precisou de uma ação de Jeremias. there was an action that Jeremiah needed to take. Jeremias escutou. Jeremiah heard Veio a minha palavra do Senhor. the word of Jeremias God. escutou. Jeremiah, here I am, I'm listening. Jeremias Jeremiah. tomou uma atitude. Take an action. Ele levantou-se. Arise. E a segunda atitude, ele desceu. And he went down to the potter's house. E lá ele iria ouvir novamente as palavras do Senhor. Escutar. And once novamente. there, he once again was to listen to the word of God. O que nós tiramos aqui? And what can you see from this simple sentence? Obediência. Obedience. Ele levantou-se. He Ele had não to ficou get up. só, He wasn't just, quem sabe, talvez amanhã, ou depois da manhã. I'm going to sit here and Semana que maybe vem. tomorrow or after tomorrow, God will say something. Senhor, esse povo está dando dor de cabeça demais para mim, Senhor. Lord, my spouse is really giving me a headache. Ele simplesmente, ele tomou uma atitude. Ele No, levantou but he got up, he listened, rose up, e desceu à casa do oleiro. and he went down to the potter's house. Descer. O que significa descer? And what does that mean? He went down. Parece que é derrota, não é? Eu estou em Sometimes cima, when we vou say descer. going down, Oh my it seems gosh. like a defeat or a negative thing. O descer aqui significa o seguinte: And here, eu sou servo. he is being a servant. He's listening. Deus é o meu Senhor. God is Lord. Eu não God's tenho the poder boss. sobre a minha vida. So I no longer am the one in charge of my own life. A soberania I é do accept meu the sovereignty of the Lord, Senhor, esse que acabou de falar comigo. the one that just spoke to me, that gave me what to do. Atitude de servo.
and I take an action of servant. Ele se humilhou, He humbled himself. né? E desceu. And Sabe he por went to the quê? potter's house. Porque era lá que o Senhor ia falar com ele. Because that's where God had chosen to speak to him, to show him something. E, gente, vamos, pelo menos comigo já aconteceu diversas This has vezes. happened to me several times. Quantas vezes, quando nós dobramos os nossos joelhos A lot of times when we bow our knees e oramos ao Senhor, and we pray to God, entender que Ele é o Senhor dos céus, da terra e do mar, understanding He's the God of creation, Aquela- earth, heaven, and sea. né? Uma posição de joelho, uma We're posição there, we're de bowing down, reverência, which means we're in reverence, we're showing respect, e falamos ao Senhor. and we speak to God. We open our lips. Às vezes coisas íntimas, Sometimes it's intimate things, não é? E conversamos com Deus. and we talk to God. E a palavra do Senhor vem a nós. And the word of God comes Não to estou falando us. de pregação, mas a palavra vem do Senhor a nós como uma resposta. And I'm not talking in order for you to preach, but as an answer. The word of God comes as an answer. Às vezes longe do que eu quero, Sometimes it's not what I was expecting, nor what I wanted to hear, mas perto do coração de Deus. but it is indeed what it's in Não é? God's heart. É ali que Deus fala. And there, God is speaking. Parece que Deus é mandão, né? Desce, vai lá, é porque é Some lá que eu vou people falar com você, que não sei mais See o it quê. as if God is bossy, telling you to do, ordering you around. Deus lê a nossa vida. God reads our lives. E quando Ele lê a nossa vida, And when He looks into our lives, Ele pede, às vezes, que nós estejamos prontos para ouvi-lo. He requires for us to be ready to listen. Então, quando Ele diz que eu mostrarei, né? E lá te farei ouvir as minhas It palavras. says, Go, and there I will cause you to hear my O words. Senhor determinou um lugar porque era daquela forma que o Senhor queria falar com God Jesus. determined the place, God determined the way He would speak. E nós And we temos que estar sensíveis need to be sensitive aonde Deus quer falar to conosco. where God wants to speak to us. É no trabalho? Work, Nenhum problema. that's fine. É dirigindo no trânsito? Driving, Nenhum problema. that's fine. É em casa? Home, Nenhum problema. that's fine. É aqui, quando nos Church? reunimos? Where we're getting together, Nenhum problema. that's fine. Deus fala porque Ele é soberano. God speaks as He pleases because He is sovereign. Mas a coisa principal But the main thing, the point, é que o Senhor só fala as suas palavras de forma a trazer realmente um conforto para a alma, is that God speaks in a way that brings comfort to the soul a responder aquilo que nós pedimos, to answer that which we're asking a trazer coisas que nós não esperamos. and to bring things that we're not expecting. Quando nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus, como eu gosto, né? Quase toda pregação eu falo. Almost every preaching I say this. We need to develop our intimacy with God, our fellowship with God. E esse relacionamento com Deus que traz essa intimidade, essa comunicação sem barreiras, And this provides us, it brings us into a place where we have communication without barriers. gente, Deus age. God moves. Eu não sei God takes no action. início ali de quando eu vou ouvir as palavras de Deus, eu não sei qual vai ser a sua ação, mas Ele vai agir. Normally, Deus when não God é um starts Deus que speaking, falha. we don't know where God's going to go or what His will be, but He doesn't fail, and that is certain. Deus não é um homem para que minta. God is not a man that He should lie. A sua palavra para nós, And His word to us, não estou falando da Bíblia, mas estou falando da nossa comunicação com I'm Deus. talking about in regards to our communication with God. É lógico que aqui está a Bíblia, aqui está a sua palavra Of também. course, this is the word of God, the Bible. Mas Ele também fala com a But gente. He also speaks to us. E Ele fala através da oração. He speaks through prayer. Quem ouviu os últimos estudos If you lá heard no the last YouTube, few viu studies, you saw a importância da oração the importance of prayer e como Deus fala and how através da God oração. speaks through prayer. Essa intimidade, Intimacy with God ela nos leva takes us
a entendermos muitas vezes into understanding que nós precisamos ser quebrados That- de novo. we Então, need to be humbled and made new again. hoje é dia de ceia. Então o que Jesus fez na cruz, What about what Jesus did on the cross? aquele sofrimento All todo, that suffering. mandou nós lembrarmos dele através dos elementos Told us pão to do e- this in e remembrance vinho, of me through the bread and até the que ele cup. vem. Então caiu tudo por terra, né? Porque ele vai me quebrar, mas eu não estou salvo. If I'm already Como que ele saved, why quebra um does he need to salvo? make I need to be made Ué. new again? Didn't that resolve the whole issue with him dying at the cross for me? Eu não sou nova criatura. Aren't I a new creation already just by salvation? Aí Deus vai quebrar aquilo que o Espírito Santo fez. Is God breaking what the Holy Nos Spirit has already convenceu do done? pecado. I'm already convinced that there is sin. Só que o finalzinho desse versículo do But the end of apóstolo this Paulo verse diz o quê? says what? Nova criatura é. A new creation. As coisas velhas já passaram. Old things have passed away. E eis que tudo And se behold, fez. all things novo. have been made new. Será que todas as coisas velhas na minha vida Now, I want to passaram? ask you this. The things in your life, the Ou eu old tenho things, ainda have they alguma been made coisa new indeed? Or are there still lingering things de que eu preciso passar por Deus that need to go through God's filter? para que o finalzinho do versículo se cumpra na minha vida. So that e eis verse, que tudo se The whole fez thing and novo. all things have been Não made ficou new. nem um Can come to pedacinho do pass. passado. The little things from the past that linger on us. in Nenhuma us. prática que me impede de ter essa intimidade com Deus. Are there practices that we still do that keep us from being able to have this intimacy with God? E é uma coisa assim, essa intimidade com Deus And this intimacy with God não é formal. is not formal. Às vezes aqui na igreja, So, here in eu não church, digo que a oração não é espiritual e dirigida a Deus. I don't say that the prayer isn't spiritual or directed to God, Mas se eu demorar meia hora aqui, quando eu abrir o olho, but if I take a half hour here, when I open my eyes, sumiu muita gente. a lot of people are going to disappear Vai or todo mundo are going to gente- leave. Or they're going to be like, Nossa, Come on. esse homem não vai terminar, não? are you not going to Pelo amor de Deus, finish? não. Vai Come on. fazer isso em casa. É, Go do that at home. Go pray Em that long casa. at home. nós temos essa oportunidade. And we do have that opportunity to do that at home too. Às vezes sozinhos, no trabalho, no Alone, carro, at enfim, work. independente. Nós dialogamos com Deus. Dialoguing with God. Você entendeu o que a oração nos leva quando há intimidade? So when there is intimacy, prayer Nós conversamos com Deus como nós conversamos com a nossa esposa, takes us to a Com- conversation. A lot of times we talk to com os God nossos as we filhos. talk to those who are around us. com os irmãos da igreja. Brothers, as if it was our brothers and sisters. É. Isso traz tranquilidade. And that brings peacefulness. Nós não precisamos ser, né? Mas, Senhor nosso You know, Deus, we don't need to puff up our chest and say, "Oh, dear Lord, estamos na tua presença we are nessa gathered manhã, here Deus, today in your presence, e pedimos, Senhor, and we would like to request que isto seja conduzido por ti, esse culto. that the Hã? service may be guided by your excellence." E aí, às vezes até palavra difícil que nem a gente entende, né? Sometimes it's difficult words that we can't even capture the Yeah. whole thing because very eloquent. Isso chama formalismo. That's formality, right? Eu não estou dizendo que nós precisamos de orar assim na igreja. And we don't need to pray like that at church. Mas o Senhor pede que nós façamos tudo com decência e ordem. But God says for us to do all things with decency and order. Podemos conversar com Deus aqui, And we can indeed speak to God, mas nós sabemos que nós temos um limite que chama tempo. but we know we are limited by time. Não é? Então tem o quê? O pessoal do louvor. So there's the folks in the praise, there's the worship that we do, Aí tem oramos, and né? we pray. Para as crianças. We pray for the children, Aí vem a pregação. we preach, Aí depois da pregação vem os anúncios. then the announcements come. Não é? Isso é ser engessado?
né, aquela igreja dura. Does that mean that you are cast? That is like a cast that you can't have flexibility? Não. Não. Na casa de Deus, nós precisamos fazer tudo com ordem e decência. I think in God's house it requires order, decency. Não é? We need to be mindful of the time, Isso não significa que nós não temos intimidade com Ele. but it doesn't mean we don't have intimacy with God. O que vai nos dar balizamento, But all this is to say that what's going to give us ponto. balance? Um balanço, isso mesmo. Good job. Yes. O que vai nos dar um balanço What's going to give us balance é o seguinte: o meu comportamento na igreja is reflete o que eu sou no mundo. that Vocês já pensaram nisso? the way we behave in church or our balance in church or how much of a worth it has for us, it's how we react actually or what we do when we're outside. Hein? Jeremias desceu. Jeremiah, Terceiro ponto. Desci à casa do oleiro. went down to the potter's house. Obediência. So he obeyed what God told him to do. Contrário de Jonas, né? Different than Jonah, right, who ran away. Jonas também desceu. Jonah Mas desceu also went fugindo de down, Deus. but he went down the other way, across from what God wanted him to do. Ele foi descendo, Opposite. descendo até cair no estômago do grande peixe. Until a great fish came by. We know the story, right? Ali ele estava fugindo de Deus. And É uma outra lição. it's another lesson. He was disobeying God. Mas aqui esse But descer here- à casa do oleiro, He went down to the potter's house ele obedeceu in o que o Senhor obedience to tinha what dito a God ele. had told him. Então, um outro ponto da nossa vida, que é a obediência ao Senhor, isso nos leva à santificação. When we are obedient to God and we listen to His word, this causes us to be sanctified. It takes us to sanctification. É o caminho da santificação. It's a path towards getting there. Vamos alcançar a santificação 100%? Are we going to reach it 100%? Vamos tirar a nota 10 Are we nesse gonna get a- quesito santificação que a Bíblia fala? Are we going to get it to 100? We're going to get perfect? Não. No. Somos humanos. We're human. Estamos diante de diversas circunstâncias, We face many circumstances né? Que às vezes nos irrita, that sometimes irritates us, às vezes sometimes, nos traz paz, but sometimes it brings us peace, né? right? Às vezes nos traz descontrole emocional, Sometimes we lose a little bit of our emotional control. né? Às vezes nos leva o pensamento a Deus. Sometimes it takes our thought to God. Comigo é assim, This happens to me. com você é diferente. Does that happen to you? Então esse é o processo, é o que Paulo diz. Prossigo para o alvo Paul says this, I proceed to the goal da soberana vocação, of the divine calling. a estatura de varão perfeito. Paulo diz, eu prossigo. Paul says, I proceed. Alvo, I have a goal. alvo. A goal. Eu estou prosseguindo. I'm proceeding. chegando. I'm getting there. I'm going in closer. I'm getting closer towards the goal. Ao alvo que eu escolhi. Ser um varão aprovado por Deus. And it's a choice to tô be seguindo. someone who is Acontece approved by aqui. God and chosen by God to it is a choice to go towards the goal that is made by God. Sou perseguido, I may be persecuted. sou preso. I may go to prison. Né? Às vezes tem que falar firme com as igrejas. Sometimes I have to be harsh when I'm preaching. This is Aonde Paul. eu ensino a palavra de Deus, muitos não me aceitam. Where I teach the word of God, many don't give their ears to me, don't lend their ear. Mas aqui, muitas vezes em tribulação, But many times in tribulation, nu, com naked, fome, hungry, mas but eu prossigo I proceed para o alvo towards the goal da soberana vocação of em God's Cristo divine Jesus. calling in Christ Jesus. Obediência, Obedience santificação. and sanctification. Aí tá bom, chegou lá Jeremias na casa do oleiro. E o oleiro estava fazendo a sua obra, né, sobre as rodas.
When Jeremiah gets there, so the potter is doing like a vessel, right, or a vase on the wheel, on the pottery wheel. Eu não sei, mas eu já vi isso quando eu era pequeno. Hoje praticamente está tudo industrializado, né? I saw that when I was young. Today, I'm sure they're, because of industrialization and new technology, things have Mas o oleiro changed. ficava assim com o pezinho, ó. But there was that, E tinha there duas was cordinhas, a pedal duas that correias. moved that wheel. Aí ele, com a pressão do pé, mais ou And with the pressure of menos, his feet, ele ia fazendo aquela roda, ia would cause girando, would change the speed of that wheel, o barro ia sendo and the misturado, clay was being made. If you ever watch Ghost, you know what I'm talking about. e através daquele movimento com as And through rodas, that movement with the ele ia wheel, moldando he o shaped barro até se transformar em um the vaso. clay until it became a vessel. Sabe quem é a roda? You know who the wheel is? O Espírito Santo. Quem nos molda? The Holy Spirit. Quem nos diz Who assim? shapes us? Não precisa de ter, não precisa de ficar preocupado, não, Paulo. Eu e o seu espírito, nós dois, comprovamos The Spirit speaks and says, you and I que você é filho de Deus. can be proof that you are son of God. A roda, dando forma. The wheel given form, given shape. Não adianta fazer o barro sem a roda. You need that wheel in order to make the clay. Hoje eu nem sei Make the como que vessel. faz aí nas indústrias e I don't know tudo how e it's tal. done this day and age, Mas, antigamente era assim. but before that's how it used to be. E aqui, aquilo que eu disse, a pressão do pé And the é pressure importantíssima para que o vaso Is seja important moldado. of the foot is important to know how it's going to come out. Paulo diz, não extingais o espírito que há em vós. Paul says, do not extinguish the spirit that is within you. Se você tira o pé da If you roda, take the foot off, ou pressiona, a hora que tem que pressionar, mas você pressiona pouco, or when you have to put a little more pressure, you press a little less. o oleiro pode estar com a mão nela. Their Mas o ar faz hands assim. may be there, but the vase falls apart, the clay falls apart, Ele não consegue fazer o vaso. and is not able to get it done. Tem que haver a ação da roda no momento certo, You need to na have the wheel velocidade at the right certa, na velocity, pressão the certa. right pressure, Aí ele consegue, com as suas mãos, and with his hands, fazer o vaso. he's able to make the vessel. Para que nós, que somos vasos do oleiro, And we, who are the vessels of the potter, nós precisamos de dar lugar ao Espírito Santo. we need to give the proper space to the Holy Spirit. O Espírito Santo precisa de ter The Holy Spirit needs to a have ação, né, que comparando a roda seria a pressão do pé, mais lento, mais forte, mais The fraco e action. tal. O Espírito Santo The ele Holy precisa Spirit ter ação viva needs to em have- nossa vida. needs to be Paulo active diz. in our lives. Paulo diz de novo: Paul says, enchei-vos fill do yourselves with the Espírito. Spirit. Como está a ação do Espírito Santo na sua vida? So how is the action of the Spirit in your life? Você que é um vaso na mão do Senhor. You who are a vessel in God's hands. Aí ele percebeu aquilo. And he perceived here, Mas o vaso que ele fazia de barro but the vessel he was making out of clay se quebrou em sua mão. broke in his hands. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe And he made a pareceu. different vessel as he saw that it was fitting in his own eyes to do so. É isso que eu digo. Às vezes, o vaso, ele é frágil. Sometimes the vessel or the vase is fragile. Ele é frágil. Fragile. E às vezes nós colocamos uma barreira na frente And para não sermos sometimes moldados. we put a barrier or a limit at how much we can be molded. É a questão de nós estarmos debaixo da vontade de Deus ou debaixo da permissão de Deus. This is what makes the difference between us being within God's will. Se nós estamos debaixo da permissão de Deus, There are things that happen in our lives where we are under God's permission. não há como o vaso tomar forma. Desculpa, pastor, fala de novo. Se estamos debaixo da permissão de If we're Deus, within God's permission, não há como o vaso ter
uma forma. There's no way for the vessel to have a form. Ele vai quebrar. It's going to break Porque Deus permitiu aquilo. because God permitted that. Aquilo não está debaixo da sua vontade. It's Ah. not within His will. Aqui é a ação do homem. Ele insiste It's an tanto, action insiste tanto, of human who insists and insists and insists on a certain thing. que Deus ele fala, ok, And God says, all right, não está debaixo da minha vontade, mas eu vou permitir. you can do that, but it's not within my will. Vocês conhecem a história do rei Saul? You know, Saul. O povo insistiu tanto que queria, So né? what happened with Saul was this. The people asked for a king. Cara assim, igual eu, bonito. They wanted someone who was handsome. They wanted a king that would be like a model to all kings. Alto, louro, You know, handsome, tall. In our day and age, would be like a Thor. homem que tivesse boa aparência, que Somebody todos os who's- outros visem para ele e Who's falassem, handsome, has a "Uou, beautiful appearance, well sculpted. isso aí tem tudo para ser rei, gente. This person should be a king. Hã? Olha para você ver, Look at que him. aparência bonita que o cara tem. Calls out the attention, can be seen from a mile away. A nação foi forçando. The nation is, I want a nação king, foi I want a forçando. king. We want to be like other nations. We want. Até que o Senhor falou, ok. And God says, all right. Coroou ele. And He chooses Saul. E nós vemos quantos prejuízos houve na nação de And we Israel. saw what happened to Israel as Tá a vendo que o result of vaso não that. pode ser formado? So that's what I mean when God permitted something to happen. Mas o That's what I meant. grande segredo é que Deus não desiste de nós. But the beautiful thing is that God doesn't give up on us. Deus pega-nos lá nas profundezas do Even pecado when we are in the depths of sin, e fala, não, eu não vou desistir. God can take you and say, no, I'm not going to give up. Vou fazê-lo um vaso novo. I'm going to make a new vessel. E eu vou fazer conforme o meu querer. But I'm going to do it Conforme me parece. according to my will. Irmãos, Brothers and sisters. Efésios 5. Ephesians Cunhada aí, Azaf. Efésios 5. 5. Azaf, you can look for this. Ephesians 5. Nós temos que estar dentro disso aqui, gente. We need to be within this. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Therefore, be imitators of God as dear children. Tá vendo como que quando Deus fala aqui que ele vai fazer de novo? When God says that He's going to make a new vessel, Foi isso que o pastor Jorge cantou? Isn't that what Pastor Josie Faz-me sang? de novo, make me new, um vaso novo. make me a new vessel. Então, nós devemos ser imitadores de Deus. And we should be imitators of Christ. É entender o que ele Understanding. quer de nós. What Pode he continuar aí, wants Azar. from Pode pôr o us. texto todo. Azaf, can you put the whole text? E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. And walk in love as Christ also loved us and given Himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints. Está vendo que o versículo 2 e o versículo 3 eles são contraditórios? Verse 2 and verse 3, they directly go against each other. São duas situações de vida? Two different situations. Hein? Aí começa, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Ok? Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Ninguém vos engane com palavras vãs,
Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Let Obrigado. no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Paulo traz aqui à igreja de Efésios And Paul here speaking to Ephesians, o contraditório. the church of Ephesians, he brings a contradiction. Ele mostra como nós devemos ser, como vaso na mão do oleiro. He shows us how we should be at the hands of the potter, Mas se nós não estamos nas mãos do oleiro, o que acontece? but when we are not, or when we do not place ourselves in the potter's hands, Viram what as happens? palavras? Did you see the words? E não fareis parte do reino de Cristo e de Deus? You shall not be part of the kingdom and of God. O homem sobressai a Deus. Because then man gets ahead Como que of God's Deus, will. como que Deus consegue moldar um vaso assim? How can God mold or shape something that refuses to be molded or shaped? Mas há 2000 anos ele continua insistindo 2,000 years later, he's still at the ready através do evangelho. through the gospel. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, Come to you, those who are oppressed. Cansados, Come to me, those e who eu are vos oppressed, aliviarei. tired, and I shall comfort you. né? Se alguém está em Cristo, nova criatura. If someone é. is in Christ, he is a new creation. Deus pede transformação. God requires transformation, Só que Deus pede transformação but he asks com for Ele transformation comandando a transformação. with him being at command of the transformation. E a Trindade participa dessa And transformação. the Trinity is participating on this transformation. Deus moldando o vaso. God shaping the vessel. O Espírito Santo The Holy Spirit sendo o comando desse vaso, a being roda. the captain of this vessel. E Cristo dando a forma And a esse Christ vaso. giving shape to this vase. E isso tudo, a Trindade unida, ela retoma o homem para os caminhos de Deus. And the united Trinity takes man and places him back into the path of God. Desde que você tenha essa vontade de ser transformado. If you have this Faz-me will to de be novo. transformed, understanding, Eu quero ser you have um to be vaso made new, novo. a new vessel. Irmãos, Brothers nós and sisters, cristãos we Christians precisamos ter essa humildade need de to be entender, humble Senhor, to understand, me quebra. Lord, I need to be broken. Dentro dessa área, ou dessa área, dessa área, There are areas in our lives that Eu- God has to work on preciso de ser that um we vaso need. novo. to be made new. Por quê? Why? O vaso não é simplesmente feito e moldado lá pelo oleiro e tal, não é? The vase is not simply made by the potter Ele ganha a forma and que o so, oleiro bem lhe pareceu, and taking the shape that the potter wanted him to. não é? Ele ganha lá, não é? Pintura, sei lá, o desenho, às vezes, quando o barro ainda está mole, Deus não, o homem desenha, não desenha? Não dá uma When people are forma, making a pinta. vase, they can do it as they want. They can custom make it, right? They can put all the additions and the little embellishments that they want. Enfim, o vaso não foi feito para ser escondido. But one thing's for sure, the vase wasn't made to be kept hidden or a secret. As mulheres entendem muito bem isso que eu estou dizendo. I believe that women will understand this better than O que um vaso recebe? what do you do with a vase? O vaso recebe algo que é importante para o seu uso. The vase receives something or fulfills an action that is important for its creator. Então, ele recebe, às vezes, a função aqui, ó. Sometimes it can be to be- aço, né? Mas tudo bem. All right, let's use this as an example. Flor. This one Hã? was used for flowers. Nós não somos o bom cheiro de Cristo. Aren't we the good aroma Quem of sabe? Christ? Ele recebe água. Sometimes it's to transport water, Ele alimenta a sede quenches the thirst de pessoas. of people. Outro detalhe, ele
recebe, às vezes, o vinho, lá como no Testamento, Sometimes it can be to carry wine or to store wine. dependendo da forma dele, ele recebe alimento It can be to store food, para ser distribuído. to be distributed. Efésios fala sobre os 5 ministérios. Ephesians talks about the 5 ministries. Não são iguais. They're Ali not the cada same. vaso é de uma forma. Each vessel being used in a different way. Então, So, aí, no verso 5, vem assim, então veio a minha palavra do Senhor. look at what verse 5 says. It says, "Then the word of the Lord came to me." Deus precisou que Jeremias entendesse God understood. a necessidade God saw that Jeremiah needed to understand de ser um vaso novo. the need to be a new vessel. Com esta questão, Jeremias poderia falar à casa de Israel de uma And forma Jeremiah diferente. was going to bring a word to the house of Israel in a different way. E terminando, no verso And 6, to end, eu vou mudar um pouco o que diz a palavra de Deus. I'm going to change a little bit over here how it says it. Não posso fazer de vós, como fez esse oleiro, ó Christian Fellowship of Boston, Can't I do to you as this potter has done to the vase, O Christian Fellowship of Boston? diz o Senhor. Says the Lord. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó Christian Fellowship of Boston, na minha mão, ó Christian Fellowship of Boston. It says, O Christian Fellowship of Boston, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hands, so are you in my hands, O Christian Fellowship of Boston. Se quiserem chamar as crianças. If you want to call the children, Olha, nós estamos no momento da ceia. today we're going to take up the cup and the bread. Quantas crianças vêm? And as the children get ready to come, Nós precisamos hoje voltar à nossa mente. we need to bring to remembrance O que eu preciso de mudar na minha vida what are the things that I need to change in my life para ser um vaso novo? to Para be a ser um new vaso vessel usado pelo Senhor. that can be used by God, Para ser um vaso moldado por to Deus. be a vase that is shaped by God for His Pode ser purpose. diversos pensamentos, What are the thoughts that come to your mind? mas o mais importante, que o Deus é o mesmo. The Você não vai important recorrer a thing ninguém diferente a não ser is o that mesmo Deus que te faz essa pergunta do último versículo God aqui is que still nós the lemos. same one that wrote that 2,000 years ago. It's the same here. A ceia do Senhor, The cup and the bread. antes de chamar as pessoas, a ceia do Senhor, vocês já pensaram que isso aqui Have you ever thought that this here, é um pedaço da eternidade que nós estamos vivendo na Terra? you know, it's a piece of eternity that we get to live here Irmãos, on earth. Toda vez Every time nós pegamos o pão, that we take of the bread, desculpe se eu chorar aí no meu sonho. Toda vez Every nós time. pegamos o pão that we take of the bread e pegamos o cálice. and take of the cup, Ele falou isso que era para nós fazermos He told us to até do this que ele venha. until He returns. Mas haverá um momento. But there will be a time, Eu não sei se vai ser assim, mas deixa eu pensar que é assim, porque assim é que and I don't know if it's going to be like conforta o meu this, coração. but I like to think that it would be. A minha mente humana ainda não consegue entender a eternidade. My mind still can't comprehend eternity. Mas eu fico pensando assim, But o dia que eu estiver no céu, I think the day when I'm in heaven one day, junto com o meu Salvador, together with my Savior, eu estarei dentro de uma extensão daquilo que eu passei aqui. I will be living an extension of that which I did here. Estarei pegando o pão, I'll take the cup, the bread, estarei pegando o cálice I'll take the cup, e olhando para o meu Salvador. and I'll be able to see and look Agora eu faço em memória into dele, my Savior. como ontem. Mas um dia eu farei na sua presença. One day we'll do this in His presence with Him. Isto é um pedaço da eternidade And this que is a nós piece of já eternity. vivemos como igreja. That we get to live here on earth. É. E aqui, vou trazer um exemplo para vocês. Let me give you an example. Exemplo, ok? Example, okay? O que nós devemos ser?
Esse é o momento de pedirmos a Deus, Senhor, faça-me um vaso novo. We're here. We ask, Que Lord, eu tenha make me into a new felicidade vessel. realmente espiritual, felicidade espiritual, de estar tomando os elementos. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, acontece isso na minha vida. Ó, pegando um When pedaço I de pão do aqui, this, this is what happens to my life. joguei na água. Look, I put the piece of bread on the water. Lance o teu pão sobre as águas Place your bread upon the waters. e Cast. em pouco tempo verás. And you will resultado. see the result. Esse pão, se eu deixar aqui This um bread, tempo, if I leave it here for a o long que vai time, acontecer com ele? what's going to happen to it? Ele vai inchar, It's going ele to vai mudar get o tamanho swollen. dele. Eu joguei isso aqui, ele vai virar isso. get larger. Quando nós tomamos a ceia, When we take up the cup and the meu bread, coração se enche my heart is do filled sacrifício de Jesus because na of the cruz do Calvário, sacrifice of entregando o Jesus seu Christ at corpo. the cross, giving his body. Meu coração faz isso. Ou ele continua murcho. Does my heart have a reaction to it, or does it remain the same? O vaso novo, ele The traz new isso no vessel. seu coração enche da presença de Deus. I pray that your heart vou will usar be um filled cálice with aqui. God's presence. Vai ficar menos um. O segundo elemento The second element, é o suco. Mudou a água. did it change the water? A água mudou de cor. Did it change color? Hebreus diz, sem derramamento de sangue. Hebrews não says, haveria without the pouring of the remissão dos blood, there will be pecados. no remission of sins. A minha vida está assim. Is my life like this? Eu entendi o valor Did I do understand sangue the de value of Cristo the na minha blood of vida. Christ in my life? Se eu entendi isso, If I understood this, eu pego o elemento cálice I take the cup e tomo, entendendo o and I amor understand de Deus the love of God manifestado em seu Filho, manifested derramando o seu in His sangue. Son, para pouring nos His salvar. blood to save us. Isso traz This o quê? brings what? Transformação. Transformation. A água está transformada. The water is transformed. Nossa vida é Our transformada. life is transformed. Então, que nós tomemos do pão, So we may que nós take tomemos of do the cup cálice essa and of the manhã, bread this morning, pensando em sermos um vaso novo. thinking of being a new vessel. E que o pão aqui, agora eu estou falando, né? Como Paulo disse, né? Assim como fez e tal, lembrai dessa forma. Que o pão, que significa o corpo, And may the bread, que seja um entendimento may que it be o the sacrifício de understanding Jesus na that the cruz sacrifice of Jesus at the encha o cross meu coração may de fill my heart alegria. with joy. E que o cálice, And may the cup que transforma vidas, o that derramamento de transforms sangue, lives and the pouring repito, of the blood. sem derramamento de sangue I não repeat, in Hebrews it said, haveria without nossa the blood there redenção. will be no redemption. E esse sangue, ele transforma. And this blood Esse transforms sangue nos faz nova and criatura. makes us a new creation. E isso vem tudo desaguar nesse momento da ceia, And now, onde que and now nós at this lembramos moment o that we que remember Cristo what fez Christ por nós. did for us. Amém? Tomemos todos, com alegria de coração, with the joy in cheios our do hearts, Espírito, full of the Holy Spirit, sabendo que Deus knowing that God é amor. Não é Is assim love. que o apóstolo João fala? 1 what João the apostle 4,8, says. porque Deus é because God amor. is Que nós possamos não simplesmente that we may not viver simply esse amor de Deus em nossas vidas, live this love of mas God que in our lives, possamos transmitir esse amor de Deus como But that we can vasos also novos transmit this para o love mundo. to the world. O mundo precisa da esperança que nós temos. The world needs the hope that we have. E ela se mostra em Jesus Cristo, nosso The Senhor hope e that is within Salvador. our Savior Amém? Jesus. Amen. Então, Pastor João, por favor. Pode puxar de novo, Pastor João? Pode dar uma puxadinha de novo? Vamos todos cantar. Senhor amado, como um vaso
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Todos receberam o pão e o cálice? The cup and the Faltou bread. alguém? Anyone missing? Ok. Pediu o pastor Josley para orar pelo, Ask for pelo Pastor pão. Josley to pray over the bread. Pai querido, Beloved Father, nós te agradecemos pela tua graça, we thank you for your grace, por esse momento, for this moment, pelo favor do Senhor, for your favor, pelo teu corpo, ó Deus, for your body, Lord, entregue naquela cruz, that was given upon the cross, onde que de graça, Senhor, given freely. nós temos a salvação bendita do Pai. We have your salvation, Lord. Mas queria te pedir nesse momento, Senhor, And I want to ask you in this moment, se há alguém enfermo nesta manhã, if there's anyone here who's ill, who's que o sick, Senhor, pela tua infinita graça, by your infinite mercy and your infinite grace, possa curá-lo. that you may heal them. Tire toda a dor, ó Deus, Take away all pain, todo o sofrimento, all suffering, porque nós confiamos no teu poder. because we trust in your power. Somos gratos pela dádiva do Senhor.
We are grateful pelo for your corpo do sacrifice, Senhor, pelo teu sangue derramado the na blood cruz, that you poured on the cross que nos salva that saves us e nos purifica de todo pecado. and purifies us of all sin. Por isso, ó Deus, That is why, Lord, é por esta bendita graça it is through this grace que nós somos salvos. that we are saved, Não porque merecemos, not because we deserve it, mas porque necessitamos desta graça. because we need this grace. Abençoa a vida do pastor Paulo, Senhor. Bless Pastor Paulo's Sua life, esposa, his sua wife, família, his family, pelo poder que há no teu nome. with the power that is in Te your name. agradecemos por esta palavra de hoje, We Senhor. thank you for this word for today. Faça-nos de novo, Senhor. Make us anew, Quantas vezes forem necessárias. however many times that's needed. No nome santo de Jesus. In the holy name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amen. Temos o cálice nas nossas mãos. Take the cup in your hands. E vamos pedir à pastora para orar Ask Pastor Gisele. pelo cálice. To pray. Senhor, Lord, de todo o nosso coração, with all our hearts, a gente dá ações de we graças give you thanks pela salvação que for the temos salvation that we have em Cristo in Jesus. Christ. Verdadeiramente, Truly, que a gente viva para te agradar, Senhor. that we may live to please you, to Porque o serve Senhor é you. digno, o Senhor For é you are bom, worthy, o you Senhor are é good, fiel. you are Em nome de faithful. Jesus, nós te agradecemos In the name pelo of Jesus, sangue. we thank you for the Amém, blood. amém. Derramado Amen por and amen. nós. Amém. Amen. Vamos praticar a comunhão? Vamos trocar com 2 ou 3. Hein? Let's Isso é comunhão, exchange gente. cups. Isso também chama irmandade. Não no mau sentido. Mas chama... Isso mostra muito a igreja em um só pensamento. Amém. Em nome do Senhor Jesus, tomei In the name of dele Jesus, todos. you may take of the cup. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. God bless you all.